A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, reflexões e meditações com base nos capítulos da Bíblia. O vídeo de hoje corresponde à aula 2 de um curso, um mini curso, na verdade, que estuda o livro de Provérbios. Na aula 1, nós falamos sobre por que estudar o livro de Provérbios. E nós fizemos os comentários a respeito de quem é o autor do livro de Provérbios e quais as razões que levaram o autor de Provérbios a escrever esse livro. Agora, prosseguindo nesta aula de número 2, vamos falar a respeito do versículo 7. No versículo 7, nós lemos: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nós já fizemos no final da aula 1 alguns comentários a respeito desse versículo. Mas essa aula 2 serve para tratar especialmente desse versículo, dizendo primeiro o que significa temor. Quando você procura no dicionário a palavra temor, você vai ver ali ter medo. Mas também você vai ver no dicionário ter respeito, ter consideração, ter a compreensão de que a pessoa que você respeita é digna de respeito. E é nesse sentido que o versículo 7 fala que o temor do Senhor é o princípio da ciência. O Senhor está se referindo a Deus. Aqueles que são ateus não conseguem perceber a existência de Deus. Mas o fato de um ateu não perceber a existência de Deus não anula a existência de Deus. Significa apenas que o ateu não conseguiu encontrar um acesso a Deus. Muitas pessoas dizem que quando uma pessoa é ateu, simboliza que ela teve algum bloqueio de paternidade. Significa que o relacionamento que essa pessoa teve com o seu pai não foi um bom relacionamento. Porque nós temos na figura paterna um modelo daquilo que nós esperamos. Um pai que é bondoso, que é amoroso, que cuida do seu filho, que pergunta para ele a respeito das suas necessidades e que se dispõe a ajudá-lo, faz com que essa pessoa tenha uma percepção de que, assim como o seu pai terreno biológico é bom, ela pode ter um acesso a um pai eterno que se preocupa com relação à sua vida pós-morte e também com a sua vida terrena, porque esse Deus Pai, que é criador dos céus e da terra, também se preocupa com a nossa vida enquanto nós estamos aqui na terra. Faz muito sentido entender que Deus Pai se preocupa com as nossas necessidades terrenas quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 25 a 34. Lá você pode fazer a leitura posteriormente na sua Bíblia. Procure pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 25 a 34, e você encontra Jesus falando que Deus concede todas as necessidades para os seus filhos e que eles não se preocupem com o dia de amanhã, observando a natureza, que os pássaros encontram seu alimento diário, que os lírios do campo são vestidos de uma beleza
apesar de não costurarem. Então, quando Jesus fala a respeito disso, ele diz: não se preocupem quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao que haveis de beber, ou quanto ao que haveis de vestir. Jesus, nesse texto, pergunta: o corpo não é muito mais do que as vestes? Então, prestem atenção na natureza, observem os pássaros, observem os lírios do campo, e eu digo que nem Salomão, que é o autor de Provérbios, e que na aula 1 nós dissemos que ele recebeu a visita da rainha de Sabá, que ficou impressionada com toda a beleza e como os empregados do Salomão se portavam e como se vestiam. Aí Jesus vem e fala: nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu os lírios do campo como os lírios do campo são vestidos por Deus. O que Jesus estava dizendo é: Deus Pai cuida muito melhor de todos os que são dele do que o próprio rei Salomão cuidava dos empregados, das roupas que os empregados do palácio vestiam. Então, o temor do Senhor é o princípio da ciência. O Senhor é o Deus criador dos céus e o Deus que criou a terra. Mas talvez o bloqueio de paternidade, um problema que você teve com o pai ou com a mãe, leva ao ateísmo. Porque a pessoa fala assim: eu não tenho pai. E se eu não tenho um pai, como eu posso acreditar que existe um Deus, esse Deus pregado da Bíblia, que cuida de nós, que se preocupa conosco, que derrama todos os dias a sua bênção? Então, talvez o seu problema com relação a Deus esteja ligado a um bloqueio de paternidade. Mas, independente desse bloqueio, o seu pai biológico pode ter falhado com você. Mas mesmo que ele tenha falhado com você, Deus continua existindo, Deus continua sendo o Criador dos céus e da terra, Deus está disposto a trazer a presença dele e a comunhão dele com você. E como que eu faço para conseguir ter esse acesso com Deus? Você começa o acesso com Deus falando com ele. Como eu falo com ele? Fazendo uma prece, fazendo uma oração, fechando a porta do seu quarto. Se você não acredita na existência dele, você vai pensar assim: eu não vou fazer uma oração para quem não existe. Então o convite é: encontre um lugar privado, onde você possa ficar livre de qualquer julgamento, de alguém que possa apontar o dedo e dizer: mas você não falou que era ateu? Encontre um lugar reservado e comece dizendo para Deus de maneira sincera e honesta: eu não acredito que o Senhor existe. E o livro de Provérbios fala que o respeito ao Senhor é o começo de tudo. Então, o Senhor pode me dar o privilégio de falar comigo, de me trazer uma revelação, de me trazer alguma forma como eu possa perceber a tua existência? Você pode pedir um sinal para Deus. Se o Senhor realmente existe, então eu posso alcançar isto ou aquilo. Você sabe qual a sua necessidade. Você pode lançar um desafio para Deus, com um coração disposto e disponível a receber a revelação de Deus.
Porque se você disser apenas por falar, se Deus existisse aconteceria isso, jogando uma palavra ao vento, essa palavra é uma palavra que foi lançada ao vento. Mas se você falar com ele sinceramente, ele vai te trazer a resposta. Então o temor do Senhor é o princípio da ciência. Por que o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio do conhecimento? Porque Deus é o dono do conhecimento. Deus é o dono da sabedoria. Foi Deus quem criou no começo de tudo os céus e a terra, e foi Ele quem criou o universo com todas as suas leis. Tudo o que os homens descobriram e ainda estão descobrindo são criação de Deus. Quando um biólogo estuda as plantas, faz a catalogação de todas elas, os tipos de árvores, as características delas, o clima em que elas crescem e se adaptam. Quando um geólogo estuda os vários tipos de terrenos que existem, quando os astrólogos estudam sobre as estrelas, querendo descrever o conhecimento sobre os cometas, sobre os outros planetas, quando se estudam as ciências matemáticas sobre a perfeição dos números para a construção de edifícios, construção de pontes, quando se estudam as leis da gravidade, as leis da física, da química, todas essas descobertas que impressionam os seres humanos, a invenção do avião, da internet, dos novos carros elétricos com sistemas inteligentes, tudo isso foi criado por Deus. A capacidade do ser humano de pensar a respeito das coisas, de investigar as coisas, é uma dádiva de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, nos versos 26 a 28, nós vemos que logo que Deus formou o homem, ele disse: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Então, foi Deus quem deu aos seres humanos o domínio sobre todas as coisas. E junto com esse domínio que Deus deu ao ser humano para governar todas as coisas, Deus deu também a capacidade de pensar, a inteligência. Então, todas as descobertas que os homens fizeram não revelam que Deus não existe, como dizem os ateus. Se os homens descobriram tudo o que descobriram, isso é a maior prova de que Deus não existe. Pelo contrário, a maior prova de que Deus existe é que quanto mais os homens estudam e descobrem mais coisas, mais eles descobrem que em tudo que funciona na natureza existe um processo lógico. E um processo lógico que só pode ter sido construído por um ser inteligente, supremamente inteligente, muito superior e que mostrou a sua sabedoria em cada detalhe da criação e entregou para os seres humanos, para os seus filhos, as suas criaturas, a inteligência para vasculharem e descobrirem aquilo que ele criou. É como um pai que
compra presentes para os seus filhos e esconde dentro de uma casa e diz para os seus filhos: aquele que encontrar o presente recebe a glória de receber esse presente. Aquele que descobre e inventa alguma coisa nova recebeu o presente de receber a fama pela descoberta que fez. Então, respeitar a Deus, ter o temor ao Senhor, ter consideração por Deus em primeiro lugar, é o começo da ciência. A ciência pode ser entendida como a inteligência. A ciência pode ser entendida como a capacidade de entender as coisas. Então, você entende as coisas, você tem ciência a respeito das coisas, você encontra sentido na vida, começando por Deus. A segunda parte desse versículo fala que os loucos desprezam a sabedoria e desprezam a instrução. Os loucos desprezam a sabedoria por quê? Porque o princípio da sabedoria está em ter consideração e respeito por Deus. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas abandonaram Deus. Desde o século XVIII, quando foi deixada de lado a ideia da existência de Deus, quando se deixou de considerar a Deus e se colocou o homem no centro do universo. O homem como o centro da inteligência. O homem como o centro da razão. O racionalismo que procura explicar tudo pela razão humana. Começamos a ver a degradação dos valores morais e da sociedade. Quando você considera que o ser humano tem a sua razão e a sua inteligência e pode organizar a sua vida de acordo com aquilo que ele pensa, nós começamos a ver o aumento dos divórcios, nós começamos a ver o aumento da autonomia. As pessoas dizem: eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono da razão, eu sou o dono do que eu penso. Não existe um Deus. Eu não tenho que seguir a Bíblia, porque é um livro antigo. Desde que essas ideias começaram a crescer, nós vemos mães que matam os seus filhos para poderem continuar a viver a sua vida em baladas. Não é muito difícil de encontrar notícias no Google de mãe que fez algum mal para o seu próprio filho porque queria estar em uma festa, porque queria estar em uma balada, e tem se multiplicado a ideia de mulheres que dizem: eu aborto quando eu quiser, porque eu sou dona do meu corpo e eu faço o que eu quiser. Eu sou dona da minha razão, eu sou dona da minha vida. E em nome dessa, entre aspas, sabedoria, dessa razão, a pessoa se coloca na condição de matar os seus próprios filhos. Também nós vemos homens que entram no casamento e dizem: eu não tenho compromisso nenhum de guardar fidelidade porque nós podemos fazer o que nós quisermos se estabelecermos um relacionamento aberto. E muitas vezes esses relacionamentos abertos geram
consequências na parte emocional. Um outro dia, uma notícia falou sobre um homem que resolveu casar com várias mulheres. E essas mulheres, depois de um tempo, começaram a ficar enciumadas, dizendo que o homem era só delas. A pergunta é: pela razão humana não estava tudo liberado? A necessidade emocional de ter uma pessoa com quem se pode contar nas horas difíceis e para desfrutar dos momentos de alegria corresponde ao princípio da criação. Deus criou o homem para ter uma mulher, para que ela lhe seja adjutora, para formarem uma unidade. Gênesis 2:24 fala: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. A criação de Deus foi feita dessa forma, segundo essa lógica. Mas o ser humano, no alto da sua sabedoria, vai criando, construindo as suas novas formas de ver a família, as suas novas formas de se organizar. E no meio dessas novas formas de organização, o que se vê no mundo atual é uma grande desorganização. O que prova que a razão humana é frágil e que fora do plano de Deus, revelado na Bíblia, encontra caminhos de perdição. Você que é jovem, preste atenção nos relacionamentos que não são baseados nos princípios da Bíblia. Analise, pense se o que a Bíblia tem mostrado traz riqueza e prosperidade ou não. Então, essa aula de hoje é para comentar apenas o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Temor não significa ter medo. Significa ter reverência, respeito, significa levar Deus em consideração. Significa dizer, quando você quer realizar um projeto, Deus, esteja comigo, me dando sabedoria e direção correta, para que eu possa cumprir o propósito para o qual eu estou aqui na Terra. Você tem um propósito de estar aqui na Terra. Todos nascem com um propósito. E você encontra esse propósito conversando com o seu Pai Celestial, conversando com Deus. Se você não teve um pai que se preocupou com você ou que te abandonou, ainda assim Deus continua sendo seu pai e quer ouvir a sua oração. E o temor a Ele, o respeito, a reverência, a consideração a Ele, conversando com Ele, procurando conhecê-lo, é o princípio do conhecimento, é o princípio da vida, é o princípio da ciência, é o princípio do conhecimento a respeito do teu propósito. É o princípio da ciência do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Agora, os loucos desprezam isso, desprezam a sabedoria e a instrução. Essa é a palavra de hoje. Busque o propósito de Deus. Aprofundando só um pouquinho essa questão do propósito, porque é uma questão que traz muitas dúvidas para muitas pessoas. Muitas vezes,
você já tem uma habilidade aflorada. Existem crianças que nascem e naturalmente têm um talento para tocar um instrumento musical, para cantar, para divertir outras pessoas, para falar a respeito de algum assunto específico. Essas habilidades que são reveladas na infância são um indicativo do propósito para o qual você nasceu. Você pode usar essa habilidade de tocar um instrumento, de cantar, de falar a respeito de um assunto, de fazer alguma coisa como o propósito da sua vida. Então, muitas vezes as habilidades que você tem correspondem ao propósito que Deus tem na sua vida. Eu falei muitas vezes, na realidade, não foi por acaso que você nasceu com os talentos e as habilidades que você nasceu. Elas mostram e indicam o propósito de Deus para a sua vida. E existem outros propósitos que Deus pode revelar para as suas criaturas no percurso, enquanto vão aprofundando o relacionamento com Ele. Você pode descobrir mais e mais propósitos que Deus tem para a sua vida. Você pode descobrir como usar as suas habilidades para novos projetos, para novos planos, conversando com Ele, recebendo a instrução dEle. Deus fala com aqueles que conversam com Ele e pedem a direção para Ele. Experimente, se você não teve ainda essa experiência, dialogar com Deus. Reserve um lugar para conversar e Ele responderá certamente a você. Essa é a aula de hoje. Deus abençoe. Amém, amém.